Quando você ingressa em uma carreira, tudo é novidade para você, né? Você tem um pensamento de profissionais que aquela carreira, aquela determinada carreira, ela tem pensamentos, tem funções que são de determinadas filosofias, seguem determinados princípios. E muitas vezes você se engana. Por exemplo, é a carreira do Ministério Público. A carreira do Ministério Público, muitas vezes, seria aquele promotor, promover a justiça, o fiscal da lei. Assim, eu, particularmente, isso é uma opinião minha, eu estou falando de uma forma geral. Muitas vezes, assim, pelos anos que eu tenho de experiência, este órgão não promove a justiça. Muitas vezes ele quer ter o seu caso, a sua causa ali ganha. Isso mesmo. Muitas vezes você vê que seu cliente não se agindo de forma imparcial. Seu cliente realmente é inocente ou não cometeu aquele crime naquela gravidade, naquela qualificadora, e o Ministério Público ele quer que seja enquadrado, tipificado naquela qualificadora. Para mim, em particular, que desde criança observava os promotores com aquela toga preta, aqui está a lisura em pessoa. Para mim foi uma decepção, eu confesso aqui, que decepção. Eu pensava que era diferente. E até agora já, antes de entrar na advocacia, eu pensava que eu ia ter, em certos casos, quando realmente aquele cliente era inocente ou não tinha aquele grau naquela qualificadora, o Ministério Público ia agir ao lado da defesa. Engane vocês. O Ministério Público ele quer provar sua tese, independente que se aquele indivíduo, aquele ser humano, seja culpado ou inocente, ele vai até o fim com a sua tese. Rapaz, que decepção, meus amigos, que decepção. Você como advogado que tem que provar. Meu Jesus da glória, que decepção. O promotor tinha que ser em prol da justiça. Epa, a defesa tem razão. O cliente aí, o senhor fulano de tal, não praticou tal fato. Vamos absolvê-lo. Mas é diferente, meus amigos, que decepção. Essa é uma das decepções. A defesa fica sozinha, mesmo aquele indivíduo que ocupa esse cargo tão importante do Ministério Público, te deixa só. Você tem que ser forte, resiliente e lutar em prol do seu cliente, sabendo que você estará fazendo justiça. Que decepção, hein, nessa vida. Mas é assim mesmo, a vida é feita de decepções. Mas você tem que ser implacável na luta pela justiça. Quando você ingressa em uma carreira, tudo é novidade para você, né? Você tem um pensamento de profissionais que aquela carreira, aquela determinada carreira, ela tem pensamentos, tem funções que são de determinadas filosofias, seguem determinados princípios. E muitas vezes você se engana. Por exemplo, é a carreira do Ministério Público. A carreira do Ministério Público, muitas vezes, seria aquele promotor, promover a justiça, o fiscal da lei. Assim, eu, particularmente, isso é uma opinião minha, eu estou falando de uma forma geral. Muitas vezes, assim, pelos anos que eu tenho de experiência, este órgão
não promove a justiça. Muitas vezes ele quer ter o seu caso, a sua causa ali ganha. Isso mesmo. Muitas vezes você vê que seu cliente não se agindo de forma imparcial. Seu cliente realmente é inocente ou não cometeu aquele crime naquela gravidade, naquela qualificadora, e o Ministério Público ele quer que seja enquadrado, tipificado naquela qualificadora. Para mim, em particular, que desde criança observava os promotores com aquela toga preta, aqui está a lisura em pessoa. Para mim foi uma decepção, eu confesso aqui. Que decepção. Eu pensava que era diferente. E até agora já, antes de entrar na advocacia, eu pensava que eu ia ter, em certos casos, quando realmente aquele cliente era inocente ou não tinha aquele grau naquela qualificadora, o Ministério Público ia agir ao lado da defesa. Engane vocês. O Ministério Público ele quer provar sua tese, independente que se aquele indivíduo, aquele ser humano, seja culpado ou inocente, ele vai até o fim com a sua tese. Rapaz, que decepção, meus amigos, que decepção. Você como advogado que tem que provar. Meu Jesus da glória, que decepção. O promotor tinha que ser em prol da justiça. Epa, a defesa tem razão. O cliente aí, o senhor fulano de tal, não praticou tal fato. Vamos absolvê-lo. Mas é diferente, meus amigos. Que decepção. Essa é uma das decepções. A defesa fica sozinha, mesmo aquele indivíduo que ocupa esse cargo tão importante do Ministério Público, te deixa só. Você tem que ser forte, resiliente e lutar em prol do seu cliente, sabendo que você estará fazendo justiça. Que decepção, hein, nessa vida. Mas é assim mesmo, a vida é feita de decepções. Mas você tem que ser implacável na luta pela justiça.